Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, hoje é um dia especial, né? Dia especial. É. Muito especial. É isso aí. E ali na nossa máquina do tempo, ali nosso DeLorean, nosso camarada Criodones. Tudo bom, Criodon? Opa, tranquilo? Daquele jeito, mano. É isso aí. Começando mais um episódio do NamaraCast. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado mais que especial de hoje. Hoje é uma gravação especial, a gente tá fazendo um especial do Dia dos Pais, né? E a gente vai trocar ideia com o pai do Crildo, que é o senhor Amaro. Obrigado. Seja É o muito- Amaro Pai, né? Amaro Pai. Seja muito bem-vindo, senhor Amaro. Muito obrigado. Tá tranquilo? Tô tranquilo até certo ponto. Certo, certo. Seguir, a gente tem uma parceria com a Scal. Ai, não temos mais uma parceria com a Scal, não. A gente tem uma parceria agora com cerveja. Agora não, já tem há muito tempo com cerveja azul, casa de show aqui de São Paulo. Sabe o que fazer o final de semana? Entra no Scal, podia ter o pote aqui, né? Entra lá no Instagram deles pra ver a programação que vai rolar. Se você tem uma banda também, quiser fazer um som com a galera lá, manda um direct lá pro LED, ele vai te atender, vai ouvir seu som, marcar uma data na agenda. E a gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, não sabe como fazer, tá empenado aí, enfim. Entre em contato com ele, também atende a domicílio, mas ele fica ali também na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, tá? E tem a parceria com a Refuse aí. Você ainda lê essa porra pra fazer? Eu tenho que ler, mano, Meu porque a minha Deus memória é do meio céu. bagunçada ainda. A gente tá com a nova parceria. 38ª vez. 15 anos, né, gente? A gente tá com a parceria com a galera da Refuse, mano. Você que busca investimento de qualidade, caramba do seu bolso. A Refuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar camisetas oversize, camiseta de manga longa, bermuda, moletom, tudo aí de ótima qualidade. Tá lembrando que a gente vai deixar o site deles aí na descrição, refuse.com.br, e também vai ter o Instagram deles, refuse.brand. E lembrando também que logo menos terá um cupom de desconto aí com o Dona Mara aí, o Refuse Dona Mara aí, pra ter desconto aí, pra adquirir as vestimentas do Refuse. E tem o canal de cortes também, canal de corte Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro e deixa lá os melhores momentos. Nosso É isso QR aí. Code também, né? Tem o nosso QR Code. Code é aí, você que dá fala, né, meu? presente também, deixa aquele like, compartilha aí. E é nóis. Claro, o Oi, senhor então. veio lá de Pernambuco, né? E como que era a vida lá em Pernambuco quando você era mais novo? Eu nasci no estado de Pernambuco, no engenho chamado Dois Mundos. Certo. E lá eu me criei até talvez os 9 anos. Nós morávamos num sítio de uma casinha de madeira, de madeira. Sim. E acontece que eu vivi lá até os 9 anos, como eu acabei de falar, e eu tinha na nossa frente um morro do nosso sítio. Nós morávamos num lado e do outro tinha um morro muito alto com muitas pedras. E eu gritava, eu era o mais velho da família, Certo. eu era o mais velho da família e eu gritava. Eu lembro que quando eu comecei a me entender, eu tinha aquilo como que fosse um divertimento para mim. Eu gritava e o eco respondia para mim. E eu Sim. ficava o tempo todo naquela coisa. Não tinha escola, não tinha nada para me divertir diretamente. Aham. Muitas vezes eu ajudava a minha mãe a levar a roupa no rio e trazer. E muitas vezes a minha mãe me puxava a orelha pelo fato de eu ficar muitos minutos gritando para o outro lado e ouvir e ficar com prazer de ouvir o eco. E de fato era gostoso para mim. Até um dia minha mãe estava lavando prato à vontade lá na cozinha e eu saí caminhando pelo um caminho que tinha na frente da nossa casa que levava até uma cidade chamada Cidade Bananeira. Essa cidade foi eliminada por uma rixa entre ela e a polícia de Ipujuca, que Sim. foi o município onde foi a cidade, o município de onde eu nasci e fui registrado. Sim. Acontece que minha mãe não percebeu e eu subi o caminho acima
que era um pouco de rampa, até que antes da cidade, eu olhava de lado, acima do barranco, eu via umas cruzes e eu fiquei curioso daquilo. Fiquei curioso e peguei eu tinha um galho de árvore virada para o barranco, para o estrado, eu me grudei e peguei, me funguei e subi até lá em cima. E lá em cima eu vi muitos araçás, muitos pés de araçás com araçás maduros. E eu comecei a comer os araçás. Aí, o senhor tinha quantos anos, desculpa? Eu tinha 9 anos, aproximado 9 anos. 9 anos de idade, né? Isso, de idade. E aquelas cruzes, um monte de cruzes. Eu fui dando tapa das cruzes, quebrando uma a uma. O senhor é violento, só. E comendo o araçá. Até que terminei de encher o estômago e quebrar as cruzes. Uhum. Desci o barranco, agarrado nos galhos de árvore, e quebrei uma árvore, um pedaço de ramo, e saí varrendo o chão, brincando de bobeira. E lá me vou caminhando, olhando a ruína da cidade, a cidade fantasma, que não existia mais. Existia uma casinha aqui, outra ali, outra acolá. De repente, quem aparece? O meu pai. Porque já fazia bastante horas que eu estava na rua, perdido, e a minha mãe chorando lá sem saber o que tinha acontecido comigo. Porque naquela época reinava uma notícia de que havia um homem do saco preto nas costas e pegava as crianças, levava no mato, matava e comia o fígado. E a minha mãe se impressionou com isso. E meu pai também, quando chegou em casa, que a minha mãe contou a história, o meu pai ficou desesperado. Subiu o caminho, ainda bem que ele teve uma premonição. E saiu à minha procura, e lá encontrou-me no meio da cidade, de bobeira, arrastando ramo, varrendo a ex-rua, e lá brincando, meu pai, é o senhor que deixa a sua mãe nervosa, e você por aqui, sem destino, e deu-me uma bela de uma surra. E com isso eu gritava, quando de repente uma senhora pôs a cabeça na janela e saiu correndo a minha procura, ou melhor, ao meu socorro, e gritando, seu Piero, largue o Amaro, e me salvou realmente das unhas do meu pai. Conversou com o meu pai um pouco, e daí nós se despedimos e fomos embora para casa. E meu pai me pegou pelo braço e saiu conversando até que chegamos em casa, quando a minha mãe estava se lagrimejando o tempo todo. Tudo bem. Esse sítio, em seguida, meu pai mudou-se de lá. Ele foi para um engenho chamado São João das Bandeiras. Lá, quando ele fez essa mudança que chegamos nesse sítio, eu fiquei encantado pelo que tinha. E lá no primeiro sítio não existia. Era manga, era jaqueira, era bananeira, era maracujá-mirim. Era uma fartura maravilhosa. Tinha um rio que nos proporcionava uma maravilha de banho e muito lazer. Tudo bem. Logo em seguida, o que eu vou conhecer, os meus primos, Antônio e Amara, os quais estudavam numa escola, num engenho chamado Gaipió. Foi aí que eu comecei a abrir os meus olhos. Parece que eu tinha um véu sobre os olhos que eu não enxergava muito. E com esse dos primos,
eu comecei a enxergar o mundo diferente. Inclusive, modesta parte, vou contar para vocês. A minha prima Mara, naquela época, eu comecei com um cheiro de queijo por lado dela. Eu achava ela linda, achava bonita. Nossa, que maravilha de prima. E com isso nós brincávamos o tempo todo, muitas vezes, à tarde, brincava de apostar corrida de um sítio para o outro. Era uma maravilha. E minha mãe se despreocupou de muita coisa, porque eu já estava maior. À noite, minha mãe terminando a janta, muitas vezes ela ia até a casa dos meus primos, que era a mãe, era minha madrinha. Tá. Era prima, era irmã do meu pai. Sim. Minha madrinha Sabina, muito especial. Para mim foi maravilhosa. Foi o primeiro amor, senhor Amaro? A minha prima foi. Foi. Mas chegou a dar uma bitoca nela? Não, eu cheguei, mas você vê como é a ironia do destino, né? No sítio foi difícil eu dar. Logo em seguida, essa minha tia mudou-se para a cidade. Pra São Paulo? Não, para a cidade de Escada. Ah. Era uma cidade do interior de Pernambuco, Ah, entendi. né? Meus primos largaram a escola e terminaram isso depois de 3 anos que nós morávamos. Eu já tinha uns 10 anos, uns 11 anos quase. O seu Amaro, deixa eu te perguntar, desculpa interromper novamente, mas em que época que era? 50, 40? Isso aí era 42. 42, na década de 40, né? 1942, mais ou menos. Sim. É. Acontece que eles foram para a cidade e esse sítio deles não era melhor do que o primeiro sítio. Mas tinha uma casa de farinha, tinha muita bananeira, tinha muito cafeeiro. Nós não comprávamos café, né? Tinha um pé de jaca maravilhoso. E meu pai interessou-se em mudar do primeiro sítio para o segundo sítio, aonde morava eles. Mas todo sábado, todo domingo, a gente ia para a feira fazer feira livre. Meu pai levava os mangaios para vender. Os mangaios eram o quê? Era batata doce, era macaxeira, era banana, o meu pai levava também maracujá, levava jaca, essas coisas para vender da feira. Porque na semana ele trabalhava na roça, no interior, da fazenda dos coronéis, para ganhar algum dinheiro, e no domingo ele completava com essas vendas de mercadoria que ele levava para vender na feira. Mas a maior felicidade minha de ir na feira com meu pai era passar na casa da minha tia. Era passar na casa da minha tia para tomar café com bolacha. Por quê? Não tínhamos, no sítio não tinha isso. Era impossível. E a prima tava lá? E tava. Ah, tinha outro motivo também, né? Não era só o biscoito, né? Não era Tinha só a outro bolacha, biscoito. não. E o café, era mais alguma coisa. Porque daí eu já estava com os olhos abertos um pouco mais. Sim. Para você ver o mundo como é. Quanto mais você vive, uma experiência você ganha. Sim. É. E ela foi morar na cidade, numa casa muito grande, numa rua chamada Atalaia. Nunca esqueço da rua que ela morava. E tinha um quintalzão e tinha um corredor longo que você ia em frente para sair no pomar, no quintal, aonde ela tinha pitangueira, tinha uma jaqueira e etc.
E um dia, eu sempre, não era só um dia, não, era só os domingos que acontecia isso. Ela vinha de lá para cá, ela saiu do pomar e vinha entrando e eu ia, ela vinha entrando e eu ia saindo. E se encontramos no corredor. E se afastamos para a esquerda, que tinha um vão, e eu larguei a brasa nela. Mas como assim largou a brasa? O beijo. Mas, rapaz, eu não queria nem beijar, já queria comer a cabeça dela direto, viu? Entendi. Era uma loucura, porque eu estava num auge, eu estava num patamar que eu posso te falar que nunca cheguei mais igual, viu? Os hormônios Os tava... hormônios estavam acelerados, viu? Tudo bem. E a minha tia me pegou. A minha Eita. tia e me aí? pegou, me deu um tapa, rapaz, que eu fui parar do outro lado da cozinha. Aí tudo bem, aconteceu, aconteceu. Mas nós ficamos com essa amizade por muito tempo, até o tempo em que eu vivi lá, porque depois isso já é uma outra etapa. Tudo bem, o meu pai terminava, nós terminávamos o café e subíamos para a feira, para fazer a feira. Na volta, voltava pela casa da minha tia outra vez para tomar esse cafezinho e eu rever a minha prima. No final, a gente já se via com mais cautela, né? Por causa Qual que era o da nome minha dela madrinha. mesmo? Da minha madrinha Não, era Sabina. da E sua prima, e da minha prima era Amara. Amara. Amara, é. E nós ficamos por um bom tempo. Depois meu pai, desse sítio, a gente fomos obrigados a mudar. Por quê? O meu pai foi ameaçado. Como esse sítio era bom e tinha casa de farinha que servia, os farinheiros, quando terminava, dava 1 litro de farinha como pagamento. E isso reinava. Olha, no fim de semana era 5, 6 farinheiros, gente. Era bastante farinha que o meu pai ganhava. E só nisso aí, meu pai salvava a pátria. E nós tivemos um vizinho que invejou o sítio do meu pai e ameaçou-o de morte. Se ele não mudasse, ele teria o fim. Aí meu pai se desesperou e mudamos para o sítio. Mudamos para o sítio desse senhor e ele mudou-se para o nosso sítio, o feliz sítio onde nós morávamos. Mas ficamos pouco tempo nesse último sítio, porque a minha mãe não se conformava de ter perdido aquela maravilha de sítio. Até que meu pai conheceu um administrador na própria feira de escada aos domingos, e conversando com ele a respeito, ele falou: senhor, mude-se de lá, eu tenho um bom sítio para o senhor em Jiqui, que era um engenho que pertencia à mesma usina, mas distante 15 quilômetros. E meu pai, diante do desespero da minha mãe, resolveu mudar-se para lá. E largamos o engenho dos Mundos, o engenho São João das Bandeiras. Tudo bem. Lá nesse engenho de aqui, eu já cheguei mais velho um pouco. E vivemos lá até que eu completei meus 18 anos aproximados. Antes um pouquinho, mas vamos arredondar 18 anos. Lá nós fomos morar num sítio, nada tinha. Ficamos pouco tempo lá, pegamos um outro sítio mais para trás.
Era um sítio que não tinha muita coisa, mas era melhor do que o primeiro. Lá, aí o negócio apertou para mim. Por quê? O meu pai, como já tínhamos 8 filhos a essa hora, que o 9º vivo veio nesse sítio, esse último sítio. O meu pai começou a me levar para caipir as canas dos usineiros. Aí foi aonde eu vi galinha verde, viu? Porque trabalhar dentro do canavial daqueles fazendeiros, ou melhor, daqueles coronéis, Sim. a meio-dia, debaixo, dentro do canavial, com aquelas palhas de cana te cortando, o suor lavando o braço, ardia mais do que pimenta. E eu tinha que ajudá-lo, porque era muito filho e eu era o mais velho. E com isso eu tinha que dar duro junto com ele. E lutamos para lá, lutava para cá, e eu nunca fui de enxada, infelizmente. E quando foi um belo dia, era uma segunda-feira, era um sábado, preparamos tudo para levar na feira e preparamos uma farinhada. Fizemos uma farinhada e levamos 2 sacos de farinha para vender, que era um belo do negócio. E nesse sábado para amanhecer o domingo, choveu. E nós tínhamos que sair cedo, como saímos. Carregamos o cavalo, cobrimos com a lona para que a chuva não molhasse a farinha. E seguimos no domingo, a partir de 6 horas, 5h30, 6 horas, seguimos para a feira de Escada. Que veja que nós estamos já do outro lado do estado para fazer a feira os domingos da mesma cidade. Portanto, nós entrávamos por ela pelo outro lado da cidade. Quando chegamos no meio do caminho, o cavalo tropeçou. O cavalo tropeçou e meu pai teve medo de molhar a farinha. Porque se molhar a farinha, vira uma paçoca, aí não tem mais valor. E lá no interior e as terras do Nordeste, a maioria é sigilosa. Ela é uma terra que segura, é muito argilosa, melhor dizendo. E ela segura as águas. Qualquer pocinha que aconteça em qualquer lugar da estrada, ela segura. E meu pai teve medo de molhar. E quando o cavalo caiu, ele gritou comigo: Amaro, ajuda, seu mole, você, menino, você não serve para nada. Mas ele ficou nervoso, ficou desesperado. E eu ajudei. Peguei com o meu ímpeto e segurei, ele segurou do outro lado, colocou. Meu pai sempre foi um homem destinado, resolvido. E resolveu o problema e seguimos viagem. E nessa viagem até chegar à Escada, eu pensei, hoje eu não volto mais para casa. Eu vou ficar em Escada, nem que seja morando na rua e dormindo nos pés da residência. Mas E por assim quê? O foi. senhor ficou bravo com seu pai? Eu fiquei bravo, eu não podia falar nada com ele, mas guardei comigo, engoli todo o sapinho. Sim. Fiquei desesperado comigo mesmo. Eu não volto. Meu pai ficou zangado comigo. E eu ajudo ele o tempo todo e meu pai acha que eu sou mole, que eu não sirvo para nada. Qual foi a vingança que ele teve em tratar-me desse jeito? Peraí, não volto. E não voltei mais. Fui para a cidade, descarregamos a farinha, ele ficou lá vendendo a farinha e falou: Amaro, vai buscar
um caneco com um café e um pão com manteiga. Coisa que a gente só comia nos fins de semana. De 8 dias, melhor dizendo. Sim. E eu estava com a cabeça a mil. Eu não pensava em outra coisa a não ser largar tudo e ficar na cidade. E aí eu fui correndo. Nós tínhamos um senhor que no meio do fim de semana, ele era feitor, aqueles homens que medem as tarefas no engenho. E nos domingos ele monta um café no meio da cidade, como hoje a gente vê os camelô Sim. com aquelas bancas, com um alpendre forrada com lona, tal, etc. E ele tinha esse café no meio da feira, e eu saí correndo. Ele se chamava Jorge Manuel. E eu fui correndo buscar esse café com pão para meu pai. Cheguei lá, falei, seu Jorge, o papai mandou buscar um caneco de café e um pão com manteiga. Mas eu estava tremendo, os lábios roxos, barrigudo, os pés no chão, analfabeto mais do que tudo. E ele olhava para mim e falou, ele tinha uma maneira de me chamar de filho, falar, filho, o que é que você está sentindo? Eu digo, não, nada, seu Jorge, não estou sentindo nada, estou bem, tá? Menino, você está sentindo alguma coisa. Você está sentindo alguma dor, filho? Eu digo, não, senhor. Olha, leva o café para teu pai e volta que na hora, quando você voltar, a gente conversamos. E eu fui correndo, levando o café para meu pai, e não via a hora que ele tomava aquele café e comia aquele pão com manteiga. Comeu, eu fui devolver o caneco, cheguei lá, ele perguntou, e agora? O que é que você tem? Me conta. Eu falei, seu Jorge, eu não tenho nada, mas eu queria falar uma coisa com o senhor. Olha, moleque analfabeto, do interior, chegar na cidade, querer um emprego, naquela época, era algo estranho, muito estranho. E ele me interrogou várias vezes, o que é que eu tenho, o que é que eu quero. Aí eu falei, seu Jorge, eu queria um emprego aqui na cidade. Ele olhou para mim e falou, menino, não é possível, Amaro, você é o mais velho da família, meu filho, você tem que ajudar o seu pai. Eu digo, seu Jorge, pelo amor de Deus, me arruma um emprego. Aí eu criei a Alma Nova. Ele falou, vem cá. Me pegou pelo braço e me atravessou a rua. E na frente era o quê? Era uma padaria e mercearia. Ou seja, era secos e molhados. Tinha secos e molhados na padaria. Aí, quando chegamos, que pusemos o pé dentro da padaria, o dono, o gerente, era um gerente, falou, aí ele foi gritando, falando, seu José Gregório, eu trouxe um cabra para trabalhar com o senhor. Eles tinham essa maneira de chamar cabra. Trouxe um cabra para trabalhar com o senhor. Aí ele falou, mas esse é filho do seu Pinheiro. E esse gerente, porque a cidade era pequena, gente. Esse menino é filho do seu Pinheiro. Ele falou, tranquilo, fica tranquilo. Na hora que ele terminar, o seu Pinheiro vai passar aqui e dar o veredito para o senhor. Tá bom. E ficamos naquilo. Voltamos, eu voltei lá para o mercado, ajudei o meu pai e tal, etc. Até que terminou tudo e meu pai voltou. E meu pai fazia as últimas compras no tal mercado da padaria. Os secos e molhados. E de secos e molhados, para arrematar a feira para poder ir embora para casa. Isso já era umas 4 horas por aí. Aí o meu pai, aí quando chegamos de volta, ele falou, seu Pinheiro, o seu Jorge trouxe o seu filho aqui para trabalhar comigo, mas eu quero
um sim do senhor. Aí meu pai olhou para mim, passou a mão na minha cabeça, falou: filho, você quer ficar? Eu olhei para ele e falei: quero, pai. Nossa, era tudo o que eu queria. Você acredita que eu vi 4 lágrimas do meu pai jorrar pelos olhos abaixo? Mas ele se confirmou e falou: tudo bem. E você sabe que meu pai foi embora sozinho para o interior e eu fiquei já na cidade trabalhando já. Já fiquei varrendo a loja, a padaria, fazendo café e ajudando no balcão. E fiquei um bom tempo trabalhando lá Às 5 horas eu ia entregar pães nas portas, na janela. Coisa que hoje não se pode fazer, hein, gente? Sim, Porque já viu, né? sim. Então, às 5 horas eu saía com um balaio na cabeça entregando os pães pela janela. E fazia a última entrega num engenho chamado Canto Escuro. E voltava para a padaria quase 10 horas da manhã. Aí chegava, arreava o balaio, ia fazer limpeza, fazer um café, ia cozinhar, a gente cozinhava, porque ele era viúvo, esse senhor. E ele comia lá na padaria mesmo, fazia os almoços dele, as comidinhas dele. Tinha uma senhora que não era sempre que ele ia na casa dela, porque ela era doente e não podia todo dia fazer comida. Então ele comia a metade do tempo na casa dela e a metade na padaria. Quando eu cheguei, aí passamos a comer todos os dias na padaria. Eu fazia o feijão, né? Eu fazia o feijão a gente não tinha arroz. Naquela época não tinha arroz lá. Era farinha, era o feijão e a farinha. Almoçávamos, jantávamos, essa era o nosso lema. E você acredita que eu fiquei lá talvez uns 3 meses, não fiquei mais de 3 meses. O dono da padaria, o verdadeiro dono, era um tal de seu Vitor, que tinha um grande armazém em Recife e ficava a semana inteira lá. Mas domingo, cedinho, ele vinha para essa padaria ajudar a venda do domingo e levar à noite o dinheiro que foi arrecadado na semana e o dinheiro que foi arrecadado aos domingos. E assim era todos os domingos, esse senhor vinha para a escada. Ele vinha numa jardineira, que na época a gente chamava poeirinha, porque não tinha estrada, aquelas estradas asfaltadas, era tudo chão batido, né? Tudo bem. E uma noite, ou quando era à noite, os domingos, a jardineira encostava e ia levando as pessoas. Tinha muita pessoa que ia para Recife e aproveitava a jardineira e ia nesse horário do domingo, aproximado umas 7 horas da noite. E o seu Vitor ia embora então, que só voltava, evidentemente, no domingo seguinte. Eu estava comendo um pão com manteiga e um café com leite. Tinha um corredor fora do armazém e eu estava sentado numa mesinha que a gente comia. Eu estou comendo lá o pão. Quando de repente esse senhor, o dono verdadeiro, chegou, abriu meu pão, teve curiosidade de abrir meu pão e gritar de lá para o seu José Gregório, que era o gerente, provavelmente era quase o dono. Seu José, o Amaro está usando muita manteiga no pão. Nossa. Você acredita? Eu era um moleque mal educado, não tinha nenhuma cultura, quase.
Eu tinha só o beabá. E você sabe que eu peguei o pão e com café e joguei na roupa dele? Com tudo. Ele usava o quê? Um terno Nossa. de linho branco, aquele linho antigamente, o pele de ovo, aquele que quem dá o preço é o vento. Só ele usava porque era rico. E foi um pega para capar, que eu vou te contar, viu? Terminado o cenário, ele gritou para o Sr. José Gregório: não quero mais esse rapaz na minha loja. E foi embora. Porque a semana inteira ficava o Sr. José Gregório, foi o santo homem, uma maravilha de homem. Eu perdi uma oportunidade, talvez. Aí o que o seu José fez? Amaro, você vai trabalhar a semana inteira aqui. Você não vai sair, que sair o quê? E os domingos você fica lá na sua tia. E assim fiz 3 semanas nessa batidinha. Uhum. Depois de 3 semanas, eu falei para o Sr. José: Sr. José, eu não quero ficar, é muita ironia, viu? O senhor vai desculpar. Mas, Amaro, você... Não quero, Sr. José, não quero ficar. E fiquei naquele vai e vai, naquele vai e não vai. Mas Terminei isso aí. por que o senhor não queria ficar mais? Eu não queria ficar mais porque eu tinha que ficar escondido do verdadeiro dono. Entendi. Quer dizer, eu tinha que trabalhar a semana inteira, lógico, né? E os domingos ficar escondido dele, porque era o dono, o verdadeiro dono, que era o seu Vitor, que vinha ficar na cidade. E a gente fingia de que eu tinha ido embora realmente. Uhum. Foi aí que o senhor decidiu ir para São Paulo depois desse acontecimento? Não, ainda tem tempo para chegar aqui. Ah, entendi. Aí eu saí. E nessa mesma cidade, eu não voltei para o engenho, lembre-se bem, que eu Sim. morava no engenho com meus pais. Não voltei. Fiquei ali. Fui trabalhar numa marcenaria, desmontar caminhão, carroceria de caminhão. Mas, gente, eu não conhecia nada disso. O cara me deu um monte de ferramenta e falou: o senhor vai desmontar toda essa engrenagem da carroceria, porque eu preciso resolver esse problema. E ele tinha outros afazeres, né? E me deu chave de fenda, e me deu não sei o que, chave de boca. E o senhor não tinha nem ideia de como fazer isso, né? Não tinha, rapaz, eu era leigo nisso aí. Eu fiquei das 8 horas, 2 dias, eu fiquei das 8 às 4 para desparafusar 2 parafusos ou 3 no máximo. Aí quando foi no segundo dia, o dono era Paulo, chegou: Amaro, não dá, meu filho, não dá. Me deu não sei o quanto em dinheiro, que foi uma mixaria, lógico, e eu desabei. Fui embora para casa da minha tia. Cheguei da minha tia e falei: tia, tá tudo desarrumado, parece que eu não tenho sorte. Tal. Ela falou: fica quieto, filho, eu vou te arrumar um emprego. E me arrumou um emprego numa fábrica de tecidos que tecia toalhas de banho. Uma tecelagem, né? Era pequena. E eu fui trabalhar nessa tecelagem. Aquilo para mim foi uma maravilha. E pronto, agora eu estou com o reino na minha barriga. Fiquei feliz. Trabalhei lá talvez uns 6 meses. Não trabalhei 6 meses. Uma bela noite, eu encrenquei as máquinas. Vocês conhecem máquina de tecelagem? Sim, sim. Elas trabalham com uma peça que é cheia de linha, e ela anda no vão da máquina, para lá e para cá, tecendo o tecido que a gente está fazendo. E escapou uma hora, escapou e caiu na máquina de um rapaz lá. E ele achou ruim.
E você acredita que brigamos? E Foi um rolo do diabo, se agarramos, enrolamos tinha sujeira de óleo, se sujamos e foi aquele perereco do diacho, se arranhamos, enfim, foi desapartado pelo chefe, né? Pelo contramestre lá, desapartou a gente. Desapartou a gente e terminaram me mandando embora. Me mandaram embora no dia seguinte, eu não tinha mais lugar. E eu fiquei com medo da minha tia. Com muito prazer me arrumou aquele emprego e eu já saí. Então o que é que eu fazia? Eu fingia que ia trabalhar. Foi num horário que eu ia fazer das 2 às 10, que tinha horário, né? sim. Que era de 2 às 10, de 10 às 6, de 6 às 2. E nesse dia e nesse episódio que aconteceu, eu estava de 2 às 10. Aí o que é que eu fazia? Eu ficava perambulando pela cidade e quando era 6, 7 horas eu subia no morro que tinha lá, muito araçazeiro, muita goiabeira, eu me escondia debaixo delas e dormia lá até 10 horas da noite. 10 horas da noite eu voltava para casa. Voltava para casa, tomava um banho e tal, e dormia normal. E minha tia pensava que eu estava trabalhando. E eu fiquei fazendo isso talvez mais de 2 semanas. Uma bela manhã, a minha tia subia para comprar pães. Quando de repente o contramestre, ou mestre, encontrou ela no meio do caminho. Isso cidade pequena, todo mundo se conhecia. Dona Sabina, tudo bem? E tal. E o Amaro já arrumou serviço? Lá não era emprego, era serviço. Já arrumou serviço? Minha madrinha falou, Amaro está trabalhando. Aí ele falou, Amaro está trabalhando? Não, Amaro não está trabalhando. Ela falou, Amaro está trabalhando na fábrica, não está na Pirapama? Falou, não, Amaro. E faz tempo que Amaro saiu de lá. Ó, te Ih, pegou. a casa caiu, hein? A casa caiu, hein, Amaro? A ficha caiu realmente, filho. Sim. E eu não estou sabendo de nada. Minha tia voltou dos pães, entrou, eu ainda estava em casa. Amaro, me diga uma coisa. Você está trabalhando? Eu fui obrigado a me render diante dela. Eu falei, madrinha, houve um problema e eu saí. Ei, rapaz, a minha tia desceu as nuvens em cima da minha cabeça, viu? O senhor vai trabalhar agora. Tá bom, madrinha, tá bom. Vem aqui. E a minha madrinha era costureira. Era daquelas costureiras que fazia ternos, que era uma maravilha. E naquela época tinha esse uso de uma senhora, de mulheres fazerem terno, igual alfaiate. Sim. O senhor vai trabalhar comigo. O senhor vai aprender a costurar. Quem sabe o senhor vira um alfaiate. Eu digo, tá bom, madrinha. E fui costurar com ela. E ela me dava aqueles pullover para costurar, para fazer alinhavado e tal. Mas chegou uma época que eu terminava dormindo em cima do tecido. Até que um dia ela falou, meu filho, você não serve para alfaiate. Você vai cortar cana. Não é que a minha tia comprou o facão chamado rabo de galo. Era o melhor facão, modesta parte. Me deu, falou, vá pelos engenhos aí, catando não sei aonde você vai. Os engenhos eram perto, não era tão longe não. E vai cortar cana. Eu fui cortar cana. Eu não sei se vocês conhecem cortar cana e amarrar cana naqueles engenhos de açúcar do Nordeste, principalmente de Pernambuco
que era o celeiro da cana-de-açúcar. Deixa eu te perguntar, senhor Amaro, e quando foi que o senhor falou, tenho que ir para São Paulo? O que aconteceu que fez o senhor largar Pernambuco Eu larguei e largar tudo isso, e tentar uma e- nova? Porque eu acho que deve ser muito difícil, né? O senhor sair da área que o senhor nasceu, cresceu, onde você construiu muitas coisas, né? E você virar as costas para tudo e vir para São Paulo. O que foi que aconteceu? aconteceu o seguinte, Mas antes, senhor Amaro, só vou fazer um merchan aqui rapidinho, tá? ah, Do Hugo Brandão, você que tem instrumentos de corda, você que tem guitarra, baixo, enfim, qualquer instrumento de corda precisa dar uma regulagem, é só você entrar em contato com ele, a gente vai deixar o link na descrição, tá? Tem o WhatsApp, ele tem... É o site também? Não, né? É um WhatsApp, né? No Instagram. É o Instagram, né? A gente vai deixar o Instagram dele, é aqui de São Paulo, não sei se você for de outro estado, entre em contato com ele e ver como que faz, mas é só você entrar em contato com ele lá, que ele faz um bom trampo aí, tá tudo certo. Falar que veio pelo Dona Mara. Isso, fala que vem pelo Dona Mara que ganha 20% de desconto. Acertei? É 20%? Acertou, vintão, hein, Hugo? Mas é isso. Então, senhor Amaro, você estava falando que aconteceu lá que fez o senhor vir para São Paulo? aconteceu o seguinte, porque de lá eu fui para Recife. Eu não vim direto para São Paulo. Eu fui para Recife, onde eu tinha um tio que era recém-chegado, tinham 2 comérciozinhos de roupas feitas no mercado, num bairro chamado Cavalheiro, em Recife. E eu fiquei louco lá da cidade com a minha tia, que ela falou, você tem que se virar. Então, o que é que eu fiz? Eu pedi para meu primo me trazer até Recife, porque eu era totalmente chucro. Eu não conhecia nada, não sabia por onde ir para a esquerda ou para a direita. E tentei, esse meu primo, ele vinha sempre em Recife buscar mercadoria, que ele vendia tecidos. Sim. E até que ele me levou e eu fui para Recife, para casa desse tio. Cheguei na casa do meu tio, eu posso contar a parte do meu tio? Para Claro. depois eu vou ter... Eu não sei se você quer essa parte ou direto para São Paulo, porque eu tenho essa parte que é importante, né? Não, pode Amaro, o falar. senhor quiser, Que é- se o senhor Pode quiser falar. falar, pode Que- falar, que viu? é a trajetória. Mas o senhor não brigou com ele não, né? Com quem? Com o seu primo. Com meu primo, É. não. Ah, então tá bom. Meu primo era bom companheiro, né? E ele, mas Amaro, você tem que ficar aqui, você não está cortando cana. Eu digo, larga de falar de que eu vou cortar cana, não quero cortar cana. Eu quero ir para Recife agora. E tentei ele, até que um dia ele veio embora ele veio buscar mercadoria e me trouxe num caminhão bigode daquele que ainda era da alavanca. Tudo bem, vocês não conheceram isso, é coisa muito antiga. Não. Aí chegamos em Recife e agora é outra etapa. Meu tio falou, meu tio não queria me receber. E eu fiz que nem São Pedro. Pus a cabeça, pus os braços, depois pus as pernas e caí dentro de casa. Foi o meu caso com meu tio. Sim. Fui devagarzinho e ele falou, não, mas porque o José tem os filhos dele e larga eles de qualquer jeito. E eu fiquei lá. Ele falou, Amaro, eu não sei o que é que eu vou fazer com você. Olha, filho de um irmão pobre e vai na casa de um irmão rico, de um tio rico, a coisa muda de figura. E eu fiquei entre a cruz e a espada. O que é que eu vou fazer agora se meu tio não me recebe? Eu vou virar malandro, vai. Não tem outro caminho. Aí ele resolveu, eu estou fazendo uma propriedade, tem um empreiteiro que está fazendo, você vai ajudar ele. E não é que eu fui ser servente de pedreiro? Fui ajudar esse senhor e meu tio me acatou dentro desse sistema aí, porque o rapaz começou a me valorizar, graças a Deus. E eu terminei, junto com esse Apolônio, que era o empreiteiro, entregar a chave da casa ao meu tio.
ajudamos a fazer a mudança e etc, etc. Depois de tudo entregue, o meu tio olhou para mim. Naquela época, os homens usavam muito dente de ouro. Muito dente de ouro. Quem não tivesse dente de ouro não era boa gente. Deu aquela risada gostosa pro meu lado. Cabra com os outros trincados. Cabra, você é macho mesmo. O senhor tinha dente de ouro também? Hein? O senhor tinha também dente de ouro? Não O entendi. senhor tinha dente de ouro também? Não, Não? nunca tive. Nunca. E aí, falou, você vai trabalhar comigo. Que era na loja. Sim. Aí eu falei, pronto, agora as coisas melhoraram para mim. Aí eu fui chamar freguês. Essa aí vocês conhecem, que é um lema de muita gente aqui na loja de São Paulo. Chamar freguês. E tinha um tal de MA, que era uma venda maior, vamos supor que a camisa valia 10, eu vendia por 11, esse um cruzeiro era meu. E você acredita que eu comecei a ganhar dinheiro? Sim. E juntei-me com a rapaziada do mercado, tomava uma canjibrinazinha. Eita! Já gostava da canjibrina, né? Eu nunca tinha tomado. Ah, começou a tomar. Nunca. Comecei lá em Recife, no mercado, com esses rapazes que já era chamador de freguesa das lojas de lá. E eu, recém-chegado, novatão, tal, eles começaram a me induzir e não é que eu comecei a mamar? Rapaz, aquilo eu chamava freguês até lá do outro lado da rua. Ah, mas o senhor trabalhava tomando as cajibrinas? Eu tomava, Ei. mesmo trabalhando. Aham. Mesmo trabalhando. Tudo bem. Aquilo foi uma maravilha, posso falar para vocês. De tarde, a gente alugava bicicleta e ia para a Praia do Pina, que é uma praia bem pertinho de Recife. A gente ia chupar caju com cachaça. Era uma delícia. Isso aos domingos depois do mercado. Tudo bem. Fiquei lá com meu tio um bom tempo. Meu tio me arrumou um emprego com um funcionário da Companhia Antártica Paulista, cervejaria, naquela época, uma bela de uma cervejaria em Recife, e eu fui trabalhar. Eu já era gente fina, a essa hora. Fui trabalhar na cervejaria, trabalhei lá na cervejaria talvez um ano. Um ano? Um ano. Teve um recesso do governo, lá, um problema do governamental, Sim. que as indústrias sofreram um pouco, finança e etc. Inclusive até talvez a importações, exportações, etc. Então, mandou muita gente embora. E como eu era novato, eu caí no corte. Saí. Voltei para o meu tio outra vez. Fui trabalhar no mesmo ramo para não ficar parado. Em seguida, arrumei um emprego na Sociedade Agordoeira do Nordeste. Sambra. Como é que é? Fábrica de óleo de caroço de algodão. Eita, e como é que foi começar a trabalhar lá, seu Amaro? Como assim? Como é que foi? Você já sabia mais ou menos o que tinha que fazer? Não, lá eles ensinam. Eu fui trabalhar por exemplo, na cervejaria, eu era embalador. Uhum. E na Sociedade de Agordoeira, eu fui trabalhar numa seção chamada Lintro. Era colher de umas máquinas que vinha num tubo e caía dentro do saco de estopa. Ficava a noite rodando ali, a gente ficava de plantão olhando para que o algodão não caísse no eixo da máquina e não provocasse um incêndio. Porque naquela época a tecnologia era diferente um pouco de hoje. Sim.
E eu ficava a noite inteira, da noite, e eu pegava, e lá tinha sessão de horário. Era de 10 de 10 às 6, de 6 às 2, de 2 às 10. E aí, o que aconteceu? Uma bela noite, eu dormi. E lá o saco ficou. Ainda bem que tinha o saco preparado para receber o lintro, a sujeira do algodão. Você acredita que quando eu acordei, estava o gerente, um tal de Otto, era um alemão, me sacudindo com a ponta do sapato. Sapato pelica, a couro alemão, né? Levanta! O senhor pode levantar e vestir a roupa e ir embora. Assim, na hora. Eu abri os olhos, aonde eu estou, meu Deus. Levantei, fui para o vestiário, me troquei e fui embora para casa. Voltei a trabalhar com meu tio. Dali, jurei a bandeira, meu tio através de um coronel, ele me salvou do exército, porque eu tinha que dar para o exército, porque eu tinha passado a época do exército e eu tinha multa para pagar naquela época. E eu falei para o coronel, o meu tio falou, Amaro, o coronel está falando aqui que você tem que pagar uma multa porque você já passou do tempo do exército. Ora, eu vim do interior, né? Não chegava nada de informação de exército pro senhor lá, né, nessa época, né? Hein? Não chegava nenhuma informação para você de exército, isso não tinha, tinha, filho, não tinha absolutamente nada. O que acontecia? Eu estava totalmente cru em relação a tudo que poderia, por exemplo, me favorecer nesse sentido, que eu não conhecia. Eu falei, coronel, eu não tenho dinheiro para pagar. Ele falou, então o senhor vai diminuir os anos de idade para poder se salvar. E assim foi feito. Jurei a bandeira, fiquei com o meu documento do bolso e comecei a pensar em vir embora para São Paulo. Uhum. Aí é uma outra etapa da minha vida. Peguei e vim embora para São Paulo. Saí de lá no dia 24 de julho de 1954. Uma madrugada enluarada, muito bonita. E eu peguei minha malinha, joguei nas costas e me piquei no mundo. Aí você já tava o quê, com uns 20 anos já? Eu tinha 18 anos, eu 18. tinha 20 e poucos anos já. Eu imagino, né? Você, por exemplo, você saindo de lá, assim, você não fazia nem ideia do que você ia encontrar, né? Exatamente, eu estava totalmente entre um quadrilátero de mata, por exemplo, e eu sozinho no meio, sem saber para onde ir. Uhum. Mas dizem que a boa vontade resolve tudo. E nesse dia eu me piquei no mundo. Peguei um trem em Recife e eu falei para minha família que vinha de navio. Eu vim embora para São Paulo de navio. Que navio? Eu queria escapar deles de qualquer forma. Uhum. Então o que aconteceu? Eu vim de trem, peguei um trem na ferroviária de Recife, na Central do Brasil, que era a Leste Brasileira chamada na época, e fui até Maceió. A minha irmã ficou chorando porque eu saí em julho, ela ia casar em setembro. Ela queria que eu assistisse o casamento dela e eu falei para ela, não, minha irmã, não tenho tempo para isso. Meu dinheiro é curto e eu não posso demorar. Inclusive eu encontrei, naquela época, quando eu ia subindo, embora, que eu estava indo para Maceió, eu vi meu cunhado na plataforma de Mauá, a primeira estação para chegar em Recife. Ele estava esperando que ele ia indo em Recife visitar minha irmã.
né? Que ele era noivo da minha irmã. Mas eu nem falei com ele, para ele não pôr a boca no trombone, viu? E eu cheguei em Maceió. Cheguei em Maceió, era à noite já. Peguei. Naquela época não tinha muitos hotéis, não tinha esse negócio de hotéis, era meio diferente, era um mito E quase. como fazia pra quando arrumava uma namoradinha, uma namorada, onde levava? Se Ah, não tinha motel. mas você sabe, a gente não tinha tempo para isso. Não tinha? Não tinha. A gente era aventureiro. Entendi. A gente era um belo de um aventureiro. Como eu disse, chegava na cidade escura, viu? O que aconteceu? Cheguei lá, fiquei em Maceió e eu fiquei uma semana me batendo, vendo se arrumava um emprego. Mas eu não tinha jeito de arrumar um emprego desse jeito. Peguei minha maleta, peguei o ônibus e fui até uma cidade chamada Penedo, que é uma cidade de Maceió. Fica bem na beirinha do Rio São Francisco. Atravessei, fiquei lá 2 noites. 2 noites eu fiquei em Penedo. Na terceira noite eu atravessei o Rio São Francisco e fui até uma cidade de Sergipe, a cidade onde mataram o Lampião. O senhor veio, então, aos poucos. Aos Veio poucos, descendo. bravo, aos poucos. De ônibus ou de trem? De Recife a Maceió, eu fui de trem. De Maceió para Penedo, eu vim de ônibus. Atravessei o rio e não me lembro o nome da cidade para onde eu fiquei, que depois eu apanhei um outro ônibus, nunca esqueço. A gente atravessamos o rio, lá tomamos um bom café. Foi lá que eu aprendi a tomar café com leite. Que até então não tinha isso Eu lá não de onde você tomava veio, café né? com leite de jeito nenhum. Então, quando nós atravessamos o rio, em Propriá, fomos para a cidade de Propriá. Foi lá que atravessamos um barranco onde foi assassinado o Lampião até. E do outro lado tinha uma pensão que a gente paramos para tomar o café e pegar um ônibus para ir direto para Aracaju, que nós já estávamos em território de Aracaju, de Sergipe, né? Tomamos um belo do café, pegamos um ônibus e viajamos o dia inteiro, chegamos mais ou menos umas 6 horas em Sergipe. Eu com a malinha nas costas, sem saber para onde vou, aonde eu estou, o que é que eu vou fazer. Aí fiquei andando pela cidade um pouco. De repente eu descobri uma praça. Era uma verdadeira redoma. E aquelas casinhas baixinhas, pequenininhas do outro lado, com aquelas luzinhas pequenininhas. E eu fiquei meio tonto, sem saber, meu Deus, aonde eu estou. De repente eu vejo num beco 2 rapazes conversando. Eu fui devagarzinho, cheguei neles e falei, moço, existe algum lugar para a gente dormir? Eles olharam, olha, ele estava com as costas viradas para um corredor. Olha, o senhor seguindo o corredor, segue aqui essa ruinha e o senhor vai ver, tá vendo uma luzinha lá embaixo? Estou vendo. Falou, bate na porta lá que é uma pensãozinha. Lá eles têm lugar para rapaz dormir. Eles eram, inclusive, eles usavam lá. Eles eram de lá, mas não me falaram nada. E eu fui caminhando até que encontrei a luzinha. Aí cheguei, olhei devagarzinho. Era uma cidade quase fantasma, gente. Não tinha ninguém na rua naquela hora. E eu olhava, o chão da pensão era mais baixo do que a rua. Então, eu bati na porta, uma senhora com um torso enrolado na cabeça. Pois não. Eu digo, a senhora tem pensão para moço? Ela falou, pode entrar, pode entrar. Entrei
me apresentei e tal, etc. Ela falou, o senhor quer um banho, né? Ah, eu digo, quero, sim, senhora, quero um banho. Tomei um banho, ela me deu uma janta, dormi e tal, etc. Bom, lá eu fiquei em Sergipe, em Aracaju, eu fiquei 2 semanas. A pensão não era cara, era bem espaçosa, tinha boas conversas, a rapaziada era boa, tal, etc. E, e eu saía de manhã e eu ia até a beira-mar e ficava sentado lá em uma escada ou numa calçada alta com os pés para baixo e ficava lá olhando o oceano, tal, etc, etc. E de lado tinha um vendedor de fruta, manga, tinha jaca, tinha abacaxi, e ele ficava vendendo lá. Um dia ele olhou para mim e falou, moço, vem aqui. Eu desci da escada lá, da calçada, e fui até lá. Ele falou, olha, eu vou em casa tomar um lanche rápido, você fica olhando aqui para mim? Eu digo, e se alguém vem comprar, o que é que eu faço? Aí ele tinha umas canecas, umas tigelas cheias com mercadoria, com manga. Essa tinha 3 mangas, aquela tinha um abacaxi, tal, etc. Ah, essas mangas aqui custa R$ 10. É mais ou menos isso, que eu não me lembro mais. Então eu fiquei ali, sentado no banco dele. Você acredita que eu fiquei 1 semana ali com ele, vendendo coisa? E eu saía de lá, não precisava nem almoçar na pensão. Depois de 2 semanas, eu caí fora. Peguei um trem e fui até Salvador. Viajei, nunca esqueço, viajei das 6 da manhã de Sergipe até às 7 horas da noite, quando cheguei em Salvador, na estação chamada Calçada. Era trem também, né? Era trem também. Viajei de 6 às 7 da manhã. 13 horas de trem. Passava naquelas estações, os moleques vendendo pé de moleque, e vendendo cocada. E eu não comia comida de sol, era só essas besteirinhas. Até que cheguei em Salvador à noite, tudo meio silêncio e tal. E lá eu cheguei e perguntei para o moço que trabalhava na estação. Olha, eu quero... Ele percebeu que eu estava recém-chegado. Falei, aonde eu vou encontrar uma pensão aqui? Ele falou, aí ele saiu comigo até a porta. Falou, olha, aqui bem pertinho tem uma pensão. Aí eu agradeci, fui lá. Era um portuguesão, rapaz. Tinha 2,4 m, parece. Era 2,5 m. Alto pra chuchu. Me recebeu. Falou, nossa, o senhor tá com muito pó nos olhos, só tem de fora os olhos, tá pó o rosto todo. Ó, o dia inteiro no trem, eu ficava muito nas engrenagens ali, nos engates, né? Porque eu ficava cansado de ficar sentado. O pó, logicamente, o dia inteiro tinha que estar cheio de pó. Tomei um banho e perguntei para ele aonde eu ia comer alguma coisa. Eu tinha R$ 1 no bolso. Ele apontou com o dedo riste para uma luzinha que estava lá na frente. Falou, vai ali que o moço vende frutas. Tem banana. Digo, puxa, estou feito. Subi lá até. Encontrei o moço. Comi uma banana. Comi uma banana. E comi. Ele tinha uns bolinhos feitos oriundo da própria Salvador, comi gostoso. Perguntei para ele quanto era, ele falou, 60 centavos. Tinha esse negócio de centavo. Paguei, fui embora para a pensão.
Dormi. No dia seguinte, eu não tinha dinheiro, só tinha 40 centavos no bolso. E agora? O que é que eu vou fazer com esse senhor para sair fora? Aí tudo bem. Aí eu saí, falei, o senhor vê minha conta? Ele falou, não lembro, não devia ser muita coisa. O senhor, eu digo, o senhor me faz uma gentileza. O senhor aguarda um pouco, que eu vou na casa de um amigo buscar um dinheiro, lá para as 2, 3, para as 4 horas no máximo eu venho aqui e pago o senhor. Eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Eu bolei essa situação. Ele falou para mim, deixa a maletinha comigo, que na volta que você me pague, eu te devolvo a maleta. Digo, puxa vida, que balaio de gato eu estou metido. Eu digo, olha, segura a maleta, mas com muito cuidado, essa é a minha vida, é tudo que eu tenho está aí. Ele fala, não, ficas tranquilo, eu guardo tua maletinha. Até meio irônico. Eu digo, tá bom. E aí eu segui caminho, fui caminhando, até que eu encontrei uma feira livre na beira da Águas de Menino, um bairro chamado Águas de Menino. Era um braço de mar acompanhando. É lá perto do Mercado Modelo. Não sei se chama até hoje Mercado Modelo. É. Há uma senhora com uma banca de café, servindo café, toda feliz. E eu triste ali de lado, olhando pelo canto dos olhos, sem coragem de chegar nela. Caipira. Aí ela olhou para mim e falou, senta, vem comer, vem tomar café. Aí eu criei a alma nova. Cheguei nela e falei, olha, eu só tenho 40 centavos. Não sei se vai dar para tomar café. Ela falou, senta que tu vais comer meia bengalinha e um copo de café com leite. Assim, meia entusiasmada. Eu fiquei feliz com aquilo, com a presença dela. Sentei, ela me serviu, eu comi, peguei os 40 centavos, joguei na mão dela, fiquei mais limpo do que asa de barata, viu? O que aconteceu? Segui por ali afora, fui até o Mercado Modelo, entrei no mercado, olhei da janela alguém tocando berimbau pela primeira vez, fiquei admirado. Saí caminhando, sem destino, entrei no elevador Lacerda. E o elevador Lacerda era pago, ou é pago até hoje. É centavos hoje em dia. Eles cobram um valor. Eles... Hoje em dia eles cobram um valor muito simbólico, na verdade. É tipo, você paga 20 centavos, sei lá, 25 centavos. né? É. Isso. Aí era 2 tostões na época. 2 tostões, 200 réis. Aí eu falei, porque eu pensava que era que nem em Recife, que a gente entrava nos prédios, me leva no segundo, terceiro, tal. Coisa parecida, né? Então ele falou, não, é 2 tostões. E todos os assessoristas, quase naquela época, era português, não sei por quê. Aí eu falei, eu não tenho, moço. Ele saiu fora e me apontou, sobes lá a ladeira da montanha, que tu vai sair lá em cima na cidade. Tá bom. Segui a ladeira da montanha e fui até lá em cima. Lá em cima eu encontrei a Rua Chile, a Rua da Barroquinha, o início da Avenida Liberdade. E eu estou ali sem saber para onde vou. Peguei à esquerda a Rua Chile e fui sair no centro. Por sinal, isso pela divindade de Deus. Fui caminhando, e eu, a essa hora, já tinha fome.
Já eram umas 10 e pouca da manhã. E eu fui caminhando. Eu sabia que toda cidade quase tinha uma sociedade esotérica da comunhão do pensamento. Porque naquela época não era que nem hoje. Hoje você chegar em qualquer boteco, eu quero um prato de comida, eles te dão. Naquela época, imagina, te dava cacetada. Era difícil. E eu saí caminhando e fui até o Largo do Cruzeiro da Igreja São Francisco de Assis. Sentei numa pequena redoma com as costas viradas para a cruz, sem saber o que fazer, para onde eu vou, o que é que eu vou comer hoje, o que é que meu destino vai determinar. E fiquei sentado. E estava se rezando a missa na Igreja São Francisco. E a Igreja São Francisco, quem conheceu Salvador antigamente, que agora deve estar muito modificado, deve ter prédios e prédios à vontade, não tem mais aquele corredor lá, acredito. Aí eu fiquei sentado e tinha do outro lado um boteco, onde tinha um monte de bebum. Aí de repente apareceu um rato lá porque o que tinha de boteco velho daquela época. Eu imagino. Naquela época eu não sei como é. Hoje eu não sei como é que está, mas deve estar um luxo Salvador, viu? Mas naquela época era só lixo, viu? Era uma coisa espantosa até. Aí tocaram o álcool no rato e tocaram o fogo. E o rato saiu um brasão e entrou dentro da igreja. E aquelas senhoras, com todos aqueles louvos, naquela época as mulheres iam nas missas, tudo com aqueles brocados na cabeça. Não é da época de vocês. Mas naquela época era tudo. Todas as mulheres usavam, a maioria. E saíram tudo no corredor. E ficou aquela fervura, e um zum, zum, zum e tal, etc. E eu criei alma nova e fui até o boteco e perguntei para o proprietário. Me diga uma coisa, aonde tem uma sociedade esotérica da comunhão do pensamento? Porque eu sabia que eles ajudavam as pessoas jogadas. Aí ele olhou para mim e falou, olha para trás. Eu olhei, estava o brasão da sociedade esotérica. Eu digo, como eu entro? Pela rua Gregório de Mato, número 1. E assim eu fiz. Subi e bati lá numa porta. Era uma senhora viúva com 2 filhas, me deu o sinal de onde os rapazes moravam. Tem 4 rapazes que moram desse de lado aí. Pode bater que eles estão aí ainda. Aí eu fui, bati, saiu um cabra baixote, forte, cabeludo, com os olhos meio apertados, olhou para mim e falou, o que há? Eu digo, eu quero falar com um chefe da sociedade esotérica. Ele falou, ele foi abrindo a porta e mandou entrar. Eu sentei numa cadeira que eu segurava mais a cadeira do que a cadeira mesmo. Aí ele falou, eu vou tomar um banho. Aí eu contei a história um pouquinho antes, contei o que estava acontecendo. Ele falou, senta-se um pouquinho, eu vou tomar um banho rápido e a gente vai buscar sua maleta. E realmente ele tomou o banho rápido e fomos embora. Fomos de bonde aberto até lá e ele pagou a maleta, pagou a despesa e caiu certinho com o horário que eu falei para esse senhor que eu ia lá pagar a maleta, a despesa da pensão. Tudo bem. Voltamos, ele me pagou um almoço de uma salada mista em outra rua, uma rua paralela, não lembro o nome da rua, paralela à Avenida Liberdade. Aí subimos, terminamos o almoço, ele veio comigo conversando, tal.
De repente, ele abre uma porta bang bang e mandou eu entrar. Eu entrei e falei, eu estou sonhando. Não é possível. E gritou para uma senhora que estava do outro lado, ao lado de uma janela, lendo um livro da grossura de... Olha, não posso te falar de quanto a altura do livro que ela lia. Era um livro francês. E gritou, Contente. O nome dela era Paula Contente, francesa. Eu trouxe um rapaz para trabalhar com a senhora. Eu olhei, senti, ouvi tudo aquilo, eu não estava acreditando no que estava acontecendo comigo. Aí ela se levantou, se apresentou, tal. E ela falou, diga-me uma coisa, o senhor começaria a trabalhar agora? Eu digo, sim, senhora. Arregacei o resto das mangas, que estava manga curta mesmo. E ela me levou até a copa, aonde estava um monte de prato e copos que não acabava mais. E ele começou a arrumar as mesas, varrer o chão, arrumar tudo direitinho, forrar as mesas, tal, etc. Ele era o garçom de lá dessa e não tinha me falado nada até aí. E ela voltou a ler normal, sem problema. Eu lavei tudo aquilo, pus no escorredor, limpei, enxuguei e tal. Falei, dona Pauline, está tudo bonito. Ela veio, olhou, falou, nossa, o senhor já foi copeiro algum dia? Eu digo, não, senhora, nunca fui. Mas, parabéns, parabéns. Me deu parabéns e tal, etc. Só que ela me machucou. Olhou para mim, assim, sem nada, ela olhou para mim e falou, o senhor acredita que essa casa tem um pecado? Eu falei, que pecado? Ela falou, todos os rapazes, aliás, ela falou rapazinho, todos os rapazinhos é viado. Eu digo, não brinque. Ela falou, infelizmente. Eu digo, a senhora acredita ainda nos homens? Ela disse, acredito. Eu falei para ela, eu vou quebrar o tabu, viu? Ela falou, eu posso acreditar? Eu digo, pode, senhora, posso acreditar. E assim, eu fiquei com ela um ano, só com ela eu fiquei 1 ano e 8 meses. Foi ela que queria levar o senhor pra França? Hein? Foi ela que queria levar o senhor pra França? Foi ela. Foi, né? Eles vieram da França corrido da guerra. Ela, um irmão e a mãe. A mãe naquela época estava doente, lá em cima no primeiro andar. Ela tomava conta e o irmão morreu. O irmão, quando eu cheguei, ele já era morto. Dizem que ele teve um dia que foi abrir a geladeira sem camisa. Eles tinham terminado tudo e foram arrumar o restaurante. E ele, sem camisa, foi abrir a geladeira, levou um bafo frio, caiu duro nos pés da geladeira. E ela ficou sozinha tomando conta, já que estava alugado, ela continuou. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei copeiro, para lá e para cá, trazendo, porque o fogão, a cozinha era no subsolo, tinha uma escada para subir, e as comidas subia por elevador, um elevadorzinho que a gente puxava pela corda. E, olha, eu trabalhei com essa senhora 1 ano e 8 meses, mas trabalhei que nem gente grande, viu?
fui copeiro até o fim, porque eu lavava prato até 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, etc, etc. Porque quando depois eu fiquei cozinheiro deles, fiquei cozinheiro eu fiquei mais ou menos uns 8 meses, né? Com ele só cozinheiro. E lá, depois de meia-noite, virava boate, era restaurante, a turma jantava até meia-noite. De meia-noite por diante, era só uísque, era só camarão frito, era essas coisas. E era só os drinks, ela que sabia preparar os drinks, e os garçons serviam, ela preparava cada drink que não era fraco não, viu? E a gente ficava até 7 horas da manhã, quando não havia briga de mulher com homem, quebrava copo, era aquela algazarra danada. Mas foi uma maravilha. Aí eu fiquei cozinheiro, como eu falei para vocês, talvez uns 8 meses direto. Depois de 8 meses, eu não comia direito, eu bebia muita água. Aí o que aconteceu? Eu fui no médico, o médico falou que eu estava ressecando o intestino. Eu trabalhava com 8 bocas de fogão, de fogo, direto. Era uma correria dos diabos, né? Não usávamos tudo, mas usava a maioria. E aquilo era de 6 horas às 7 da manhã, 8 horas da manhã, muitas vezes. Quando havia confusão, a gente saía às 8 horas, viu? A gente dormia até às 5 horas, 5 horas voltava para o restaurante e acionava todo tipo de trabalho, né? Aí foi daí que eu vim embora para São Paulo. Aí peguei a maleta de volta, joguei nas costas, peguei um trem, digo, agora eu vou embora para São Paulo. Porque o meu destino foi sempre São Paulo. Sim. Essa parada que eu tive em Salvador foi uma coincidência, né? Foi uma circunstância. Deu certo, eu aproveitei. Quando eu me liberei da parte financeira um pouco e tal, etc., eu peguei minha mala outra vez de volta, peguei um trem e fui até Belo Horizonte. Mas, ô pai, conta como que foi o convite, a história dela querer te levar lá pra França. Ah, certo, certo. Foi bom, filho, essa. Ela me convidou para a França porque ela falou para mim, você quer ir embora conosco? Eu digo, não, o que é que eu vou fazer lá na França? Ela falou, você vai trabalhar, pode ficar tranquilo, que você chega lá, você pode descansar 3, 4 dias, uma semana, mas o dia que você quiser eu te arrumo emprego, né? E eu fiquei com medo, porque quando ela me falou, que eu falei para ela que ia quebrar o tabu, uma noite lá eu dei umas arranhadas nela. Entendeu? E ela quis chamar a polícia. E eu falei para ela, eu não falei para a senhora que ia quebrar o tabu. Ela falou, cala a boca, eu não quero ouvir isso da sua boca. E silenciamos. Então eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer? No dia seguinte eu voltei com a maior cara de pau. Entrei assoviando, fifi, tal. Peguei meu talher, desci para almoçar, almocei, subi. Ela não me falou nada. Então eu vou voltar 6 horas para trabalhar. E assim eu continuei. E ela nunca me falou que eu fui atrevido. Nunca. Simplesmente ela engoliu. Porque pelo sinal da cruz eu tinha feito já, graças a Deus, fiz.
Então ela ficou confiante em mim. Acima de tudo, eu salvava ela, porque teve hora no restaurante que ela não trabalhava, ficava lá à vontade e eu suando a camisa. Nunca me neguei. Subia a comida, descia a comida, lavava o que tava sujo, ia para lá, subia para cá, levava a noite dessa forma. Dessa forma. Então, quando ela foi embora, ela viajou naquele navio, vocês já viram falar, no Eugênio, no navio Eugênio 2, Eugênio 3, Eugênio não sei o quê. Ela viajou nesse navio e fez-me esse convite. Mas quando ela me convidou, eu tive medo de voltar, porque ela me falou, porque teve uma hora lá que eu falei para ela, eu quero casar com você. Ela falou, eu não posso te prometer, porque eu sou comprometida com um guerreiro. Ele foi lutar na guerra da Indochina. E ele me prometeu, se ele se salvar, ele volta para a França para nós se casarmos. E aí eu fiquei sem saber o que falar, o que responder, porque eu era simplesmente talvez um intruso. Ela me prometeu isso. Na saída eu falei para ela, então, como é que fica? Ela falou, o meu namorado voltou, tá salvição. Então o nosso negócio está zerado. Essa foi a palavra que ela me deu. Aí o senhor ficou Mas, chateado? hein? O senhor ficou chateado? Não. Não? Não, porque o meu destino era São Paulo. Eu não queria uma coisa assim, né, que se atravessasse na minha vida. Eu ensaiava, certo? Mas eu não insistia. Não queria. O meu negócio era só São Paulo. E como é que o senhor chegou em São Paulo? Aí o que aconteceu? Tem outro episódiozinho pequeno, mas é porque o trem, quando eu vim de Salvador para São Paulo, houve uma barreira que caiu na estrada, na linha férrea, na altura daquela cidade que teve o problema da cerveja recentemente. BH, não foi? É, Foi em Minas, não foi? foi em Minas, Foi aquela cidade que teve aquele problema da cerveja que matou, até matou alguém, até morreu gente, né? E o trem parou lá. Sabe quantos dias o trem ficou parado? 3 dias parado lá. Eles desobstruindo a estrada para poder o trem seguir. E eu fui parar numa pensão onde tinha 3 mulheres. E quando prepararam a estrada, era um dia às 10 horas, por aí, umas 10, 11 horas, foi anunciado, saíram anunciando que a estrada está pronta, que às 4 horas o trem ia partir. E você acredita que teve uma mulher que queria vir comigo de qualquer jeito? O diacho da mulher, olha, foi um as outras mulheres precisou puxar ela a unha. Ela queria vir à força. Falei para ela, mulher, eu sou um aventureiro, minha filha. Eu não tenho para onde ir. Eu vou sem saber para onde. Não me segue que eu não sou novela. Eu posso te falar o seguinte, sabe o que é que eu vou, para poder iludi-la? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para São Paulo. Eu vou ver se eu melhoro minha vida lá e venho te buscar. Mas eu queria cair fora da história. Mas ela acreditou? Não, ela aceitou junto com o impulso das mulheres que puxava ela. Uhum. Eu não sei o que poderia acontecer com a mulher. A mulher ficou doida, viu? Terminei, graças a Deus me salvando e vindo embora. Aí eu cheguei até Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu cheguei um dia, era 10 horas do dia. O trem chegou 10 horas.
Cheguei e fiquei na estação. A estação de Belo Horizonte naquela época era grande, um espaço, não sei, dava para jogar futebol. Eu sentei num banco, nunca esqueci, tinha um sol gostoso, assim, e eu sentei com a minha maleta, pus o braço na maleta e fiquei ali, olhando o povo entrar, sair para lá e para cá. De repente, uma senhora, nunca esqueço, parecia Erundina, alta, forte, a saia larga, varrendo o chão, entrou, olhou para mim, seguiu, daqui a pouco ela voltou. Falou, o senhor está esperando alguém? Eu falei para ela, não senhora, eu estou recém-chegado aqui, estou vendo aonde tem uma pensão, queria saber onde tem uma pensão para mim. Aí ela falou, vem aqui. Me levou até a porta e me apontou com o dedo. Era numa rua em frente, bem em frente. Ela me apontou e falou, olha, no número tal, parece que era 35. Ainda me lembro que era no lado esquerdo da cidade. Do número 30, eu acho que 35, 40, era não sei o que, 5. Tem uma pensão, o senhor bate lá, que a mulher recebe o senhor. E realmente, eu cheguei lá, bati na porta, a mulher me recebeu, era uma pensão. Bom, fiquei lá em Belo Horizonte um mês e pouco. Nesse mês, eu trabalhei como vendedor de quadro e vendedor de quadro, olha. Não vendia nada, gente. Eu saía com aqueles quadros de pendurado nas costas e saía pela cidade. Mas eu tinha vergonha de falar para as pessoas e eu saía andando, né? Eu acho que um dia eu vendi 2, mas não foi eu que ofereci. As pessoas que vinham a mim e falavam, o senhor está vendendo os quadros? Olha que coisa. Quer dizer, eu não tenho espírito de vendedor ambulante, não, né? Aí desisti e fui trabalhar, meu Deus, de quê? Tive outro emprego lá, viu? Que eu não me lembro o que é que eu fui fazer, que fiquei lá um mês, tapeando, e meu dinheiro se acabando. Eu não tinha dinheiro para gastar assim, ficar à vontade. Eu não era um turista, eu era um aventureiro, um senhor aventureiro. Aí, depois de um mês, eu peguei o trem e vim embora para São Paulo. Só um adendo Aliás, rapidinho. para São Paulo não, para o Rio. Só um adendo rapidinho, senhor Amaro. Pois não. Que perceberam que todo o trajeto que ele fez desde lá de Pernambuco, é isso, né? É, de Pernambuco. Foi de trem. E Foi. nessa mesma época, o presidente, né, o Juscelino Kubitschek, que era nessa época, né? Não Não na época que o senhor estava em Pernambuco. Mas Nossa, nessa transição que o senhor vinha, ele acabou com todas as linhas, tinha as estradas ferroviárias. Sim. Porque exato. ele acreditava quando começou a ver os veículos, né? Dos Estados Unidos, outros países e tal, ele acreditou que o futuro era estrada, tá ligado? Aí ele acabou com todas as... Que era que nem a Europa, né? A Europa hoje você vai de um país pro outro de trem. Trem, né? E era assim. E ele acabou com tudo. E por isso que hoje é muito mais caro a gente poder viajar, tipo, pra Bahia, ir pro Nordeste, enfim. Porque não tem mais essas... E esses trilhos eles usam E pra trazer outras, nem sei se existe mais, né? E aí isso é muito legal, tá ligado? Seria muito mais fácil se ainda existisse. Exatamente. E a gente pagaria muito mais barato pra poder, tipo, ir pra vários lugares do Brasil, assim. Mas aí o senhor chegou no Rio de Janeiro. Aí eu cheguei no Rio de trem também. Fui morar numa pensão bem na beiradinha do túnel que vai para as praias, etc. Fiquei numa pensãozinha lá e fiquei de bobeira, sem saber o que fazer. Porque o mais importante da minha vida era conhecer um pouquinho de tudo. De toda a cidade eu conhecer um pouco, né? Que era o que eu queria fazer e que fiz. E no Rio eu fiquei também.
Fiquei para lá e para cá. O que é que eu vou fazer? Eu tinha uma conhecida que veio da Bahia, que era filha da cozinheira do dia, que eu era da noite, do dia que cozinhava no nosso restaurante lá. Chamada Maria Trindade, Maria da Conceição Trindade. E ela veio na frente, já um tempinho na frente, daquela época, ser empregada de um senhor viúvo. Ele era aviador. Ela quase que ficava sozinha e recebia ele quando ele voltava de viagem. E ela foi trabalhar ali, ali perto de Copacabana, num prédio de apartamento. Mas tudo bem. Um dia eu telefonei para ela, que eu trouxe o telefone dela. Aí ela ficou muito feliz de ter um conhecido no Rio, de Salvador, que ela não tinha conhecido, não tinha ninguém. E estreitamos um pouco o nosso relacionamento. Mas eu estava numa fase difícil, estava sem dinheiro. E eu não queria sujar minha carteira. Porque eu arrumo um emprego, depois de 3, 4, 5 meses eu quero ir embora para São Paulo, ele disse que não, fica feio, eu não vou abaixar. E eu tive a oportunidade de trabalhar como copeiro, eu não sei se era como copeiro, no Palace Hotel, no Copacabana, né? Mas eu não quis, não aceitei por causa disso, né? O que aconteceu? Eu estava virando malandro. Eu pegava bonde sem pagar, pegava os bondes aberto a 8, tanto descendo como subindo. Peguei 10 almoços no Saps, que era o restaurante na Praça das Bandeiras, para comer de graça. Comi os 10 almoços, fiquei na mão. Tinha do outro lado do túnel uma praça e tinha um albergue que servia sopa à noite. Eu ia lá e tomava uma sopa e ficava naquela besteira. E quando eu terminei o almoço lá, aí eu liguei para a Maria Vange Trindade e ela falou: vem aqui que eu arrumo almoço para você. Ah, rapaz, eu fiquei freguês. Aí eu ia sempre almoçar lá na casa dela. Mas eu almoçava no quarto dela, porque o apartamento era pequeno. Eu almoçava no quarto dela ali. E quando foi um dia, eu saí com o prato na mão, não percebi. Ela não me avisou, eu não sei por que ela não me avisou. Até hoje eu fico pensando por que ela não me avisou. Eu levei o prato, fui entregar para ela. O cara olhou para mim e falou: Maria, o que está acontecendo esse fulano aqui? Desse jeito. Me tratou como fulano. Esse fulano aqui. Ela falou: ah, não, essa é meu conhecido. Ele é meu conhecido de Salvador. Ela falou bem assim, suave, tranquila. Ele falou: mas por que ele está no seu quarto? Ela falou: ele está comendo, ele almoçou. Ah, rapaz, ele começou a encrencar. E ele estava no corredor fazendo barba. Fazendo barba com uma navalha, esfregando no rosto. E eu fiquei pensando, esse cara pode me dar uma navalhada a qualquer momento. E eu falei: olha, eu sou conhecido dela, veio aqui como um amigo dela, porque eu estou na rua sem eira e sem beira, e ela me dá um almoço para que eu não morra a fome até. Eu não quero você aqui, já vá, caia fora. Eu digo: tudo bem, tchau mesmo. Desci a escada num pinote só. Aí eu cheguei na pensão, fiquei pensando, tá, o que é que eu vou fazer? Eu podia sair, arrumar um pequeno emprego, mesmo sem registrar carteira. Mas eu não tinha noção dessas coisas.
Sentei lá na pensão, na minha cama, fiquei pensando, digo, sabe uma coisa, eu vou embora. Aí tinha imigração na época, chamada imigração. Era uma passagem de trem para São Paulo. Era ali na central lá, na Avenida Central lá. Avenida Rio Branco. Eu fui lá no endereço, tal, etc. E consegui, você acredita? Consegui uma passagem de imigração para São Paulo. Isso foi hoje. O negócio era para amanhã. Amanhã cedo, às 4 horas, vai sair o trem. Eu já peguei minha passagem e no dia seguinte eu rumei para a estação, peguei o trem e vim embora para São Paulo. Aí agora estamos indo para São Paulo. Com o coração batendo a mil. O que é que eu vou encontrar em São Paulo? Quem é São Paulo? Como é que eu vou viver em São Paulo, que é onde eu quero viver. Mas meio assim que o senhor já estava acostumado já com essa sensação, porque você já veio lá de Pernambuco, né? Aí meio que você já estava meio que já... Bem aclimatada, né? Aquela coisa assim, não, pelo menos eu sei como eu vou me virar. Exato, Eu fiquei pensando, sabe em quê? Eu fiquei pensando em me pedir, eu já estava com a cabeça diferente. Eu vou pedir emprego. Eu não vou mais querer que alguém me arrume um emprego, eu vou pedir. Então eu vim com essa impressão. Talvez mudasse o sentido do meu trajeto. Aí eu cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo, olha, parece que eu cheguei no mês frio, não lembro o mês. Onde ficava a estação de trem que vinha de Rio para São Paulo? É a Roosevelt, Na Roosevelt? a estação do Brás. A do Brás, É, que saía daqui e ia pro Rio. É aquela estação grande que dá em frente pro Largo da Concórdia ali. Sim, legal. É, Ó, viu? Tinha trem Rio-São Paulo que tá 10 anos pra fazer de novo e não faz. exato. Aí o senhor foi pra Santa Ifigênia, foi isso? Tava É, comentando. aí eu saltei ali umas 4h30, quase 5 horas. O sol estava se pondo e eu com aquele frio, mas eu resistia, era jovem, Sim. tinha sangue na guerra. Atravessei ali, atravessei a praça e cheguei até o ponto de bonde, que era ali no Largo da Concórdia. Tinha um banheirão ali no Largo da Concórdia. Tinha um teatro. E eu fiquei ali em pé, esperando o bonde. Nunca esqueço. Veio um bonde, o número 24, Largo São José do Belém. Eu, puf, em cima. Era um bonde aberto. Em cima. E vamos embora. E tinha escrito Bevilacqua. Praça Bevilacqua. Isso já era anos 60 já, né? Isso já era na década de 60, né? Não, era 1956. Ah, 56. Já fim do ano de 1956. Fim não, início, talvez o meio do ano, não me lembro bem. Aí eu peguei e subi de bonde. Menino, me dava uma saudade. Você acredita? Cada senhora de idade eu me lembrava da minha avó, não sei por quê. Me lembrava da minha avó. E o bonde chegou até a Praça Bevilacqua. Chegou da Praça Bevilacqua, era bem em frente à farmácia Godinho. Godinho. Acho que Godinho. Era a única farmácia que fazia remédio manipulado. Aí eu peguei, saí do bonde, sentei numa calçada com os pés para baixo. Já estava o sol terminado, estava aquela pequena penumbra já chegando em São Paulo.
e eu com a mala debaixo do braço, e eu sentado ali, e olhando ali para o prédio da Secretaria da Segurança, sei lá que prédio bonitão que tem, eu olhando assim e tal, para a praça. A praça não tinha o metrô, né? Era livre. Um vai, um vem, um sobe, um desce, e eu estou ali esperando. De repente, me aparece um moço com um sorriso até a orelha, parecia a lua nova, perguntando: o senhor está esperando alguém? Falei: não, senhor. Eu estou aqui sem destino, moço. Eu acho que eu vou ficar dormindo aqui. Ele pensou um segundinho, falou: olha, eu conheci o senhor no trem. Eu digo: olha, infelizmente eu não conheci o senhor. O senhor me conheceu, eu não conheci o senhor. Ele falou: olha, eu moro em São Caetano do Sul. Minha família morará, eu venho do Rio. Mas eu não vou agora, já a essa hora eu não vou. Já eu vou. Vamos fazer o seguinte: o senhor conhece São Paulo? Eu digo: moço, eu cheguei agora. Eu cheguei do Nordeste, posso dizer. Ele falou: vamos fazer o seguinte, nós vamos dormir no albergue. Eu conhecia o albergue? Nada disso. Caminhou comigo, com a mão no meu ombro, até a rua Asturba do Nascimento. Ali uma rua que sai paralela à rua Santo Amaro, que vão atravessando a Maria Paula. Sim. A Asturba fica da esquerda, Santo Amaro na direita. Tinha um posto de gasolina ao lado, tinha um chamado albergue noturno, que eu não conhecia. Eu tinha deixado minha cama, a mesa pronta, tudo lá, e ganhei o mundo. Aí fomos para o albergue e deixamos as malas, e ele falou: vamos dar uma volta, eu vou mostrar São Paulo para você. Foi um anjo do asfalto para mim, que é difícil se contar uma história da maneira que eu estou contando em relação a esse assunto. Sim. Quando ele me mostrou o prédio da Light, que era Light ainda, o prédio do Teatro Municipal, aí pegamos a Rua São Bento, fomos até a Igreja São Bento, entramos na igreja, ele era católico, entramos na igreja, rezamos, saímos, por trás, pegamos aquela rua direita e ele me pagou um lanche, nunca esqueço, me pagou. A primeira comida em São Paulo foi pago por um senhor que eu não lembro, nem sei se ele é morto ou se ele é vivo. Me pagou uma coxinha que eu não conhecia e uma Guaraná champanhe Antártica geladinha. Eu comi tudo aquilo, ele também comeu e voltamos até o albergue. Dormimos à noite. Ele tinha comprado um jornal chamado Diário Popular. Ele tinha experiência de vida, que foi a minha salvação. E ele, sem me falar nada, pegou um anúncio que se está precisando de copeiro na Rua São Bento 380. Rua São Bento não, Rua Santa Ifigênia 380. E pôs no meu bolso e falou: olha, amanhã você vai nesse endereço. Eu vou nesse endereço? Aí peguei, tá bom. Dormi com aquilo no bolso. No dia seguinte, o albergue tinha lei de 6 horas tá na rua. Tomamos um banho às 5 horas da manhã, que era a ordem da casa. Sim. Tomamos um banho, às 6 horas nós estamos debaixo do viaduto Santa Ifigênia, aquele mesmo viaduto que hoje é. Não foi desfeito nada. Se despedindo,
ele indo embora para São Caetano e eu subindo até a rua Santa Ifigênia. Lá encontrei o número 380. Naquela época não tinha porteiro eletrônico. Tinha um cordão que acompanhava o corrimão até a maçaneta da porta cá embaixo. Cheguei lá, bati na porta, a moça puxou o cordão, a porta se abriu. Coloquei a cabeça e perguntei, puxei, ainda fui ingênuo, puxei, moça, a vaga de copeiro. Ela falou, suba, nem quis conversa, pode subir. Subi aquelas escadarias longas, de madeira, pofo, 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 até lá em cima. Lá em cima me apresentei e ela falou, sente aqui um pouquinho. O meu marido vai levantar e vai dar o veredito para o senhor. Eu, tá bom, fiquei sentado. Quando a cozinheira levava para os pensionistas uma bandeja com 2 pães francês e um caneco de café quentinho, fumaçando, passava pelo meu nariz. Eu com aquela fome de comer leão. Quando, de repente, o senhor levantou, com aquele roupão de frio, os olhos apertadinhos, parecia um chinês. É o senhor que está se candidatando ao emprego de copeiro aqui? Digo, sou, sim, senhor. O senhor tem documento? Tenho, sim, senhor. Peguei a carteira, dei na mão dele. Ele olhou, fechou, me deu da mão, falou, pode entrar para trabalhar. Aquilo para mim foi a mesma coisa de um anjo falar, entre no céu. Entrei, a cozinheira estava descascando batata inglesa. Olhou para mim, ela tinha uma pirâmide de pães com manteiga, porque ela tinha preparado tudo, né? Que ela estava sozinha para andar mais rápido para servir. Porque ali era pensionista, era pintor, era um monte de homens que trabalhava autônomo, que morava ali e que queria comer rápido para poder para o serviço. Uhum. E ela tinha que servir a todos quase à mesma hora. Aí eu cheguei, ela falou, o senhor pode se servir. Tinha em cima da trempe, que é aquele ferro em cima do fogão com o fogo meio lento para não esfriar o café, e o senhor pode se servir. Aí eu peguei, enchi um caneco de café, adocei e comecei a comer pão. Comi 3 pães, de uma vez. Terminado, falei para ela, pronto, tomei meu café, muito obrigado. O que é que eu vou fazer agora? Ela falou, o senhor vai me lavar essa louça com a simplicidade maravilhosa. Ora, essa gente tinha tomado sopa no dia anterior. Era uma sopa com bastante gordura e a água fria, a pia entupida, meia entupida, estava com água até em cima boiando. Aquela coisa parecia vela queimada. E eu peguei, terminei regaçando o resto das mangas, porque já era manga curta, e toquei o barco. Lavei tudo aquilo, pus tudo no escorredor, preparei tudo, tal, etc, etc, etc. Terminado, ela falou, o senhor quer repetir o café? Eu digo, quero, sim, senhora. A fome estava insuportável. Comi mais um pão, mais meio café, meio caneco de café. Virei um touro, viu? Aí ela falou, agora o senhor me ajuda a descascar essas batatas? E foi cozinhar, servir outras coisas, quer dizer, para preparar o almoço. E dali eu comecei a treinar com ela para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. No dia seguinte eu estava servindo mesa.
já levando o café para, lógico, estava tudo preparado. Já levava para a mesa para lá e para cá. Para lá e para cá, para lá e para cá. Até que um dia, um pensionista olhou para mim e falou: o senhor é do interior? Eu digo: eu sou do interior, mas lá de Pernambuco. O senhor conhece bem a roça, bem? Primeiro ele me chegou, tal, comeu pelas beiradas. O senhor conhece bem roça? Aí eu digo: ué, eu trabalhei na roça, né? Isso é, trabalhei na roça do meu pai e trabalhei na roça dos coronéis. Falou: então o senhor é completo. Digo: modesta parte, né? E ficamos por ali. E dali aquele rapaz começou a me instigar. Que eu precisava ir para o interior, trabalhar na roça para ganhar dinheiro. Não é que de tanto que eu já tinha, depois ficamos amigos, né? Ficamos conhecidos, tal, etc. Mas eu já tinha lá 6 meses por aí, eu não aguentava mais a instigação do moço, de tanto que ele me chamava para trabalhar no interior. Que os pais moravam lá, que ele já conhecia lá todo o feitio da coisa, que eu ia me dar bem. Mas eu tinha feito uma inscrição na Capitania dos Portos, em Salvador, para ser moço de conversa, para trabalhar na Marinha. Uhum. Então eu cismei, e no dia que eu fui chamado em Salvador, desculpa eu voltar um pouquinho, Não, tudo bem. e no dia que eu fui chamado lá, eu estava em Ilha de Taparica, e fiquei 3 dias lá. E por coincidência, daquela época funcionava só telegrama. As comunicações de telefone não existia, era difícil, né? Era telegrama que funcionava. E na pensão que eu morava, que era na rua João de Deus, no Terreirinho, no centro de Salvador, a senhora lá da pensão recebeu o telegrama para mim correr até a capitania, porque o meu número tinha chegado. Mas eu não estava, eu estava em Ilha de Taparica. Cheguei com 3 dias depois. Quando eu cheguei, que eu fui lá, meu número tinha... Porque era tudo automático. Não era ficar esperando, não, depois o senhor vem, que a vaga está aberta, nada, tudo automático. Aí o que aconteceu? Eu fiz a rematrícula e vim embora. E aqui em São Paulo, eu quis voltar para Santos para ver como era que estava. E fiquei em Santos uma semana, andando que nem maluco para lá e para cá. E fui da capitanias e o meu número estava muito longe. Não dava para me esperar. Então eu voltei para São Paulo. Voltei para São Paulo e o moço em cima. Vamos para o interior, que vai dar certo, que tá não sei o quê. Eu acho que eu só trabalhei 6, 7 meses. Não cheguei um ano na pensão. Uma sexta-feira, eu falei para ele, vamos embora, eu vou com você. Eu não tenho nada a perder. Não tenho mulher nem filho. Peguei a maleta. Quando foi no sábado, um sábado de madrugada, vim embora. Nunca esqueço. Antes de sair, comemos uma feijoada ali na esquina da rua Santa Ifigênia com a rua Aurora. E era mais ou menos umas 7 horas, pegamos um trem direto para Marília. Chegamos em Marília às 4 horas da tarde. Aí chegamos em Marília, fomos direto para o interior, para a fazenda, pegamos um ônibus, saltamos na estrada, seguimos a pé até a fazenda. Chegamos lá, encontramos o proprietário na roça, catamos ele lá na roça, se apresentamos.
Voltamos na casa dele. Nunca esqueço. Era o sábado já à noite. Comemos um belo de um frango, a cabidela, a frango caipira, a cabidela, menino, com polenta. Jantamos que nem coronel. Aí voltamos, ele nos levou para um barraco lá no meio do pasto, feito de madeira, para a gente dormir, porque os pais já estavam dormindo, e era um pouco distante. Então nós fomos lá para o barraco, cortamos folhas de bananeira, capizão, levamos para o barraco, fizemos um colchão, eu fiz o meu, ele fez o dele, dormimos a noite inteira. No dia seguinte, se levantamos, vamos até a casa do meu pai, conhecer a família. Menino, o que tinha de gelo em cima de umas cascas de amendoim, tinha caído neve, e eu admirei tanto aquilo, falei, meu Deus, será que eu vou resistir? Aqui no interior, ele falou, não, isso é normal, seu Amaro, fica tranquilo. Aí conheci a família dele, tal, etc. E ao lado da casa do pai, tinha outra casa feita de madeira, bem feitinha, tal, etc. Aonde nós pegamos para morar lá. Pegamos nosso rancho lá. E lá, eu e ele ficamos, eu fiquei 1 ano, ele ficou, depois ele continuou. Eu fiquei 1 ano com ele em sociedade. Tocamos um alqueire de amendoim e algodão. E tocamos 1/4 de feijão e milho para o nosso consumo. Mas não deu, vendemos bastante milho e feijão. O feijão a gente comemos o feijão, demos feijão, tal, etc. E o milho a gente andou vendendo umas espigas lá. Depois de 1 ano eu colhi a lavoura. Na época, eu colhi 16 mil reais, que eu não sei o quanto seria hoje. Se eu colocasse os 16 mil reais no banco a juro, hoje, se eu fosse ver, eu não saberia quanto hoje estaria. O que aconteceu? Eu fiquei só 1 ano, ele ficou o resto do tempo lá. O proprietário queria me vender um pedaço de terra para que eu continuasse lá. Eu falei para ele, seu Henrique, era a família Desotti. Falei, seu Desotti, infelizmente eu não quero ficar. Eu tenho boa proposta em São Paulo e eu não posso perder. Eu não tinha nada, eu tinha que falar isso para poder escapar. Porque ele queria, por fim da força, me vender um pedaço de terra para mim continuar lá. Não. Mas foi nessa época que você conheceu a Nádia? Não, ainda tem tempo para conhecer a Nádia. Aí eu peguei e vim embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo, aí eu fui morar na esquina da Antônio de Godoy com o Largo São Bento numa pensão. Não fui na mesma pensão. Que hoje essa pensão do Largo da São Bento com o Antônio de Godoy é uma garagem automática. Eu fiquei lá. Nessa pensão, essa é a minha trajetória, por isso que eu estou contando a vocês. Claro. Um moço falou que se a gente fosse para o Paraguai ia ganhar dinheiro no contrabando, que era muito bom, que muita gente ganhou dinheiro, estava ganhando dinheiro. Eu não conhecia isso. E ele em cima, não, é bom, vamos embora. Você vai ver como é bom, a gente leva uma caixa de cachaça, atravessa o rio e volta com uma caixa de maçã ou pera e faz esse intercâmbio. Você vai ver como nós vamos ganhar dinheiro. Porque eu conheço. Digo, nossa, então a coisa é boa. Então comecei a tirar os papéis, né? Passaporte para ir. Quando um dia que eu estou voltando lá do negócio da secretaria,
eu venho até com os papéis na mão, eu vou passando pelo Largo São Bento, uma pessoa grita, Amaro, Amaro, Amaro. E eu me viro ao sol quente, eram quase meio-dia, 1h, e eu fiquei perdido ali no meio, olhando, de repente um moço me vem de lá com braços abertos, me abraçou e falou, Frazão, você era um meu amigo que nós tínhamos trabalhado junto em Recife na cervejaria Antártica. Inclusive eu cheguei a morar com ele um pouco numa pensão na rua Água Verde, que fica no centrinho de Recife, pertinho do mercado São José. Aí ele veio embora para São Paulo da frente, fazia 4 anos. Me viu com aquela papelada na mão e eu um pouco afronto, perguntou, o que está fazendo? Eu digo, nada por enquanto. Contei um pouco da história do interior, rapidamente e tal, etc. E agora eu estou tirando uma papelada para tirar o passaporte para viajar com o rapaz, e contei toda a história para ele. Falou, você está ficando louco, Amaro, você não vai fazer nada. Você acaba com isso. Eu digo, por que, Frazão? O que é que você me conta dessa? Ele falou, porque, Amaro, vocês vão atravessar o rio de barco. Você sabe, esses contrabandistas amanhecem o presunto lá boiando lá no rio. Isso quando você ia pro Paraguai. Do Paraguai. O contrabando. Mas era contrabando do quê? É De mercadoria? A gente ia fazer contrabando de frutas. Levar sim. as cachaça daqui para lá e voltar com frutas de lá para cá. Porque até então não tinha maçã, né? Era muito difícil. Era muito Paulo, bravo, não tinha. Sim. Você, para comprar uma maçã, isso eu falo para muita gente aqui, para comprar uma maçã, você ia na feira de manhãzinha cedo para pegar os feirantes com a maçã ainda em tática, porque senão chegasse lá depois das 9, 10 horas, não tinha mais, porque era muito concorrida. Sim. Tudo bem. Frazão me tirou disso e falou, espere que 7 horas eu vou te pegar para a gente ir embora. Eu digo, mas para onde? Ele falou, eu moro num barraquinho lá na Vila Matilde, e você vai morar comigo e eu vou te arrumar um emprego. Acabou-se. Você não vai ser aventureiro mais em lugar nenhum. Foi aí que o senhor virou eletricista ou não? Não, eu estou longe para chegar lá. Ah, entendi. Aí o que aconteceu? Eu fui com esse rapaz até a Vila Matilde. Cheguei na Vila Matilde, era mais de 8 horas, porque naquela época, para você chegar da cidade até Vila Matilde, era um perereco. A proprietária não sabia que era, e morava lá bastante rapazes, tinha bastante casinha, barracos, né? Sim. Quartinhos. Eles moravam, que trabalhavam autônomo, tinha 2 rapazes que trabalhavam na fábrica Vulcão de tintas. E eu cheguei lá só rasteiramente até umas horas. E quando foi, e assim ficou, quando foi no dia seguinte, meu amigo saiu para trabalhar e eu fiquei preparando um guarda-roupa para mim. Que tipo de guarda-roupa, senhor Amaro? Era bater prego na parede, forrar com papel e colocar as roupas, as mudas. Porque a gente nem tinha roupa, nem tinha terno. Eu nem tinha terno na época. Eu estou lá trabalhando, batendo martelo, sem saber de nada e o que acontecia, se tinha gente no quintal, quem é que morava, quem não morava. De repente eu vi alguém arrastando o chinelinho, tchau, tchau, tchau. Bom dia, moço. Bom dia, senhora. O senhor é amigo do seu Frazão? Eu digo, sou, senhora. Aí começou, estava com um pratinho na mão, que ela tinha levado o resto de comida para os passarinhos, lá no fundo do quintal. E começou a conversar. E eu achei que ela estava cansada. Peguei um banquinho que tinha lá dentro da casa dele, velho, mandei ela sentar. E eu sentei em outro banquinho e nós começamos a conversar. A velha é de origem italiana. De origem não, italiana, oriunda. Veio do Brasil
Veio da Itália para São Paulo. Ela conversava que nem o homem da cobra, viu? E eu também gostava da conversa. E nós batemos um belo de um papo, quando de repente ela falou para mim, eu vou fazer o almoço, o senhor vai me desculpar, e eu vou fazer o almoço. Digo, tá bom, fique à vontade. Ela seguiu para a casa dela e eu fiquei lá no meu serviço, arrumando minha roupinha, tal, etc. De repente ela volta falando, o senhor vai almoçar comigo? Eu falei para ela, aí todo envergonhado, imagina você, a minha situação. Eu digo, não senhora, muito obrigado. Ela fala, não, o senhor vai, o senhor vai, o senhor vai. E eu terminei indo almoçar na casa dessa senhora. Mas para mim era tudo estranho. Aí cheguei lá, estava um senhor sentado, que era o proprietário, o marido dela, um moço do outro lado de paletó, bem vestido, meio sonolento, sentado do outro lado da mesa, e ela estava ativa, estava para lá e para cá. Sentei, ela falou, o senhor vai comer uma coisa que eu não sei se o senhor já comeu na vida. Eu digo, o quê, moça senhora? O senhor vai comer rubacão. Essa comida é de onde, senhora? Ah, essa comida é de origem italiana. E era um prato feito de fubá de milho, bem traçado no calor, e depois numa tina, numa vasilha, inclusive de louça, esfriou, e aquilo era com bastante tempero, e se chamava rubacão. Vou falar para vocês, naquele dia eu estava com fome também. Não tinha nem tomado café. Comi bem. Não posso falar para vocês o quanto eu comi. Terminado, conversamos um pouco. O velho foi dormir. O senhorzinho lá foi dormir. O outro foi dormir também, que era filho. E ficou ela conversando comigo. Ela era um amor de pessoa. Aí daqui a pouco ela falou, o senhor vai me dar licença? Ela tinha um rádio capela em cima da mesa que chiava mais do que sapo em boca de cobra. Aí eu fiquei ali sozinho, sem jeito, e ela ameaçando de trabalhar. Eu falei, a senhora me desculpa e me dá licença? Ela falou, de quê? A senhora sente, por gentileza, eu vou ajudar a senhora, eu vou lavar os pratos. Não tinha muita coisa. Não, e ficou naquela demanda, eu e ela, até que ela resolveu me dar essa oportunidade. Lavei tudo, enxuguei, preparei tudo. O chão dela era um cimento bem feito, bem acabado, com vermelhão. Passei o pano, a cozinha pequena. Tudo eu resolvi em alguns minutos. Terminado, ela me agradeceu, tal, etc, etc. Quando foi com os dias, ela falou para mim, olha, o senhor vai ficar nosso procurador. Eu digo, como assim? Ela falou, porque esses rapazes aí, eles têm os pagamentos dele no fim do mês, pagam os aluguéis, que eram os quartinhos. E o senhor fica recebendo e nos devolvendo o dinheiro, lógico. O senhor assina, né? O senhor assina, nós assinamos aqui também, e o senhor fica responsável. Você acredita que eu fui falar, não sabia falar, porque de tanta emoção que eu fiquei. Eu digo, puxa vida, eu fiquei pensando, não foi nada, digo, eu vou trabalhar para ela, e agora, em que circunstância eu vou ficar?
Ela falou, o senhor não vai pagar aluguel? E o dia que der, o senhor come com a gente aqui. Eu fiquei pensando, meu Deus, que maravilha. E foi isso que aconteceu. Fiquei recebendo os aluguéis. Quando eu estava lá, fim de semana, não precisava comer lá fora em lugar nenhum. E naquela época, na Vila Matilde, não tinha nada também não tinha restaurante. Você tinha padaria, você tinha algum bar que fazia um lanche para você, mas você não tinha restaurante. Hoje eu não sei o Vila Matilde como é que está, mas naquela época não era nada. Certo. Ô, seu Amaro, como a gente tá com um tempo meio curto, a gente vai precisar encerrar, mas a gente gostaria de fazer uma segunda parte com o senhor, pro senhor terminar essa trajetória com a gente. Você pode? Posso. Você aceita fazer a segunda parte? Posso. Aí eu fiz Nisso aí, logo em seguida, eu peguei um emprego que meu colega arrumou, realmente, no mesmo ramo dele. Depois eu fiz Ô, pai. Hein? Não, é que a gente vai ter que encerrar. Você tem que encerrar, né? Daí a gente gostaria de fazer uma segunda parte com o senhor pra contar a história. Pra contar a história por Quando o completo. senhor virou eletricista, porque quando conheceu a por dona completo, Nádia. eu teria bastante coisa ainda, mas então o que aconteceu? Quando eu virei eletricista, eu fiquei autônomo. Sim. E tinha uma loja na Vila Matilde, na Bresse, aí no Brás, que me dava serviço. Eles tinham uma prancheta que recebia os fregueses, assinava e deixava lá. No dia seguinte, o primeiro eletricista que chegasse pegava. Certo. Mas aí o senhor vai guardar essa história pra gente fazer a segunda parte, seu Amaro. Senão não vai entregar o ouro agora, não. Vamos guardar pro senhor contar a segunda parte, tudo bem? Que a gente vai fazer mais um episódio com o senhor. Obrigado, seu Amaro, novamente. Obrigado aí. você, viu? É isso aí, né, Rafa? Obrigado por hoje. É nóis, mano. Obrigado. Valeu, Crudão aí. Valeu, seu mano. pai. Ok, nóis. então. E valeu, muito obrigado, viu? Até a próxima, gente. Falou. Falou. Até.